pessoal, aqui é o professor Diego e hoje nós vamos trabalhar com o QGIS. Antes de iniciar com o SIG, nós vamos apresentar os dados que vão ser trabalhados lá no sistema. E esses dados têm origem aí do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A planilha que está disponível para vocês na tela diz respeito então às rodovias do país, sejam elas estaduais, municipais ou mesmo as federais. E elas têm uma organização aí com relação à situação de pavimentado e não pavimentado. Os dados são apresentados desde 2010 até 2017. Além disso, elas são classificadas também por estados, tá? Além de uma informação aí a cada grupo de estados com relação à região de cada um desses grupos de estados. Para trabalhar essas informações dentro do QGIS, a gente precisa tratar essa planilha. O QGIS ele não consegue visualizar, nós não conseguimos trabalhar essas informações dentro do QGIS dessa maneira como está colocado nessa planilha. O que a gente precisa fazer então é uma reorganização das informações. Essa planilha agora que está disponível para vocês na imagem, já foi feito esse tratamento. Se vocês perceberem, a primeira mudança que foi executada é o cabeçalho. Esse cabeçalho agora disponível, ele tem aí a informação da situação do pavimento, ou seja, pavimentado e não pavimentado, e o ano para cada um dos anos disponíveis. Além disso, também foi inserida uma nova coluna. Essa coluna ela diz respeito a alguns códigos, e esses códigos na verdade têm a ver com outro arquivo que é do QGIS. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nele, mas isso é uma informação nova que foi inserida também. E foi extraído também, foi retirado do banco de dados aquelas informações das regiões dos estados. Outra informação importante, pessoal, é que após feito todas as mudanças na planilha, agora nós temos que salvar essa planilha do Excel num formato diferente. Esse formato é com extensão CSV. Pessoal, esse é o QGIS. Nós temos algumas funções básicas. Uma delas é o navegador. Esse navegador ele vai trabalhar com as pastas, né, do computador, e nós temos a opção de trabalhar com os favoritos. Os favoritos nós vamos inserir todas as pastas para um acesso mais fácil dentro do próprio QGIS. Outra função aqui bem importante é a função de camadas, é onde a gente vai trabalhar com todas as informações do nosso projeto. Bom, sem mais delongas, vamos trabalhar com o software agora. O meu projeto ele já tem aqui um arquivo shapefile, mas eu vou excluir e adicionar de novo. Então eu vou remover a camada. E através do favoritos, né, que a gente acabou de ver, eu vou para a pasta onde eu tenho o arquivo, shapefile, e vou clicar nesse botão aqui, nessa função de adicionar camada selecionada, e ele automaticamente já vai adicionar para nós aqui o arquivo shapefile. Ainda com relação a algumas informações essenciais aqui para nós, para acessar a tabela de atributos dessa camada shapefile, eu tenho a opção de clicar com o botão direito e vir para a tabela de atributos. Essa é uma opção de ser trabalhada. Outra opção é através dessa barra de ferramentas, a função abrir tabela de atributos. Ainda uma terceira opção é apertando o botão aí, né, a tecla F6. Ele já abre automaticamente. Lembram daquele código para cada um dos estados que a gente tinha naquela planilha? Esses são os códigos que foram inseridos naquela planilha. Agora, para inserir as informações da planilha eletrônica no nosso projeto,
nós temos que vir aqui em camada, adicionar camada, na opção de adicionar camada de texto delimitado. E ele dá as opções para nós de qual arquivo, né? Então a gente pode buscar o arquivo que nós queremos inserir. Eu vou procurar aqui, esse é o arquivo. Pegar ele então, da minha pasta. Codificação, a gente mantém esse daqui. Embora ele dê a opção aqui do CSV, se eu clicar aqui ele já dá algumas opções, mas se vocês perceberem na visualização aqui de baixo, ele não está separando os campos, tá? Então está tudo na mesma linha. O que eu tenho que fazer é vir em delimitadores personalizados e vou atribuir o ponto e vírgula. Agora, na visualização aqui, nós temos cada ponto em uma coluna, certo? E aí a gente vai avisar que o primeiro registro, a primeira linha, então, são os nomes dos campos e os tipos de campos detectados. Tá? Então ele já vai auto-detectar isso daqui como um valor, um número, né? Eu vou avisar ele que não existe nenhuma informação de coordenadas dentro do arquivo e algumas configurações de camada que a gente não vai utilizar. Vou dar adicionar, fechar, e aqui a gente já tem então o nosso arquivo de informações de tabela de atributos, considerando todas aquelas informações que tinha na planilha eletrônica. A partir de agora, então, nós podemos fazer a junção dessas informações. Eu tenho informações vetoriais, né, do desenho aqui no QGIS, que não necessariamente ainda estão atrelados ou estão unificados com relação às informações que a gente trabalhou na tabela. Então, agora nós precisamos fazer a união dessas informações. Vamos ver aqui em propriedades. Dentro de propriedades existe uma opção que é uniões. Na opção uniões, nós vamos inserir então aqui em adicionar uma nova união, a união entre essa camada que nós acabamos de trabalhar e a camada de informações ou de tabela, que é essa 3.1.3. Qual que é o campo que vai unir essas duas tabelas? Lembram aquele código de cada um dos estados que a gente trabalhou na planilha eletrônica? São os mesmos números para cada um dos estados. Isso significa que o campo unificador, né, o campo que vai unir essas duas informações, é aquele campo do código de estado. E aqui, campo-alvo, a gente não coloca novamente o código. Armazenar temporariamente não, eu quero continuar ali com os campos fixos, né, na nossa camada. Ok, aplicar, ok. Agora, abrindo a tabela de atributos da nossa camada, nós temos então, de novo, a inserção daquelas informações da tabela na nossa camada de vetorial, na nossa camada de desenho. Nós vamos então calcular a densidade de infraestrutura de transporte rodoviário no nosso mapa. Lembrando aí que densidade, a qual a gente está trabalhando, ela diz respeito à relação relativa entre essa grandeza, que é a infraestrutura de transportes, e a superfície da Terra, ou seja, a área, né? Então, a nossa relação aí vai ser com relação à unidade de infraestrutura, que é quilômetro, pela área de cada um dos estados, em quilômetros quadrados. Então, vamos para
tabela de atributos, ligar novamente aí o modo de edição e vir para a calculadora de campo e criar um novo campo que a gente vai chamar de densidade. Dense só, eu vou colocar o P, a densidade que nós vamos calcular é com relação à infraestrutura pavimentada, então eu vou deixar o P, e o ano de referência é 2017. A densidade, o número ele não é inteiro, é um número decimal real, onde nós vamos trabalhar com 3 casas após a vírgula. E aqui o comprimento de campo de saída seria o comprimento de caracteres que esse campo vai ter, o número máximo de caracteres. Não vai passar de 10, então eu vou manter. A relação relativa, então, entre a infraestrutura de transporte rodoviário pela área do território. Então, qual que é a nossa infraestrutura de transportes? Aqui em Campos e Valores, 2017, é essa penúltimo campo. Eu vou dar 2 cliques, ele vem novamente aqui do lado da expressão, do lado esquerdo. E aí, a partir desse momento, nós vamos dividir então esse valor que está em quilômetros pela área. Nós não temos o valor da área, mas no desenho a gente consegue. O próprio QGIS ele fornece esse tipo de função para nós. E aí eu vou buscar aqui através dessa ferramenta de busca, digitando área. E aí, dentro de geometria, a gente vai usar essa primeira opção. Vou dar 2 cliques, ele vai aparecer ali. No entanto, essa área que o software apresenta para nós, ela está em metros quadrados. Como a área que nos interessa é em quilômetros quadrados, nós vamos dividir isso daí por 1 milhão. E aqui embaixo, nessa prévia de saída, o software ele já mostra, né, uma prévia do primeiro valor do campo que já foi calculado. Então, vamos dar OK. Ele vai calcular o campo de densidade com essa equação, e aqui nós temos a densidade para cada uma dos nossos estados no Brasil. Eu vou salvar as edições que foram feitas na tabela de atributos, encerrar o modo edição e fechar a tabela de atributos. Com as informações de densidade já calculados na nossa tabela de atributos, agora o nosso mapa nós podemos trabalhar com informações de densidade, ou seja, é o que a gente chama de mapa temático. No nosso caso, é um mapa temático simples, apenas vai demonstrar o nível, né, a densidade, ou a concentração, a quantidade de infraestrutura de transporte rodoviário. E aí a gente vem em propriedades novamente. Temos a opção de simbologia, aqui ainda na tela de propriedades, e nós vamos clicar aqui nessa primeira opção que está marcado como símbolo simples. Símbolo simples nós vamos trocar por graduado. Nessa opção graduado, ele vai perguntar para nós primeiro qual que é o campo, né, em que vai dar o valor, em que vai dar os atributos para o nosso mapa temático. Então, esse primeiro aqui nós vamos falar que o nosso mapa temático o valor dele é a densidade. O segundo, o símbolo aqui, que ele coloca um nome símbolo, na verdade diz respeito à cor. Nós não vamos mexer nisso por enquanto. E o gradiente de cores, que aí a gente vai escolher um gradiente de cores que fique mais visível no nosso mapa. Então, qual que é o valor que a gente vai trabalhar? É a própria densidade. Aqui, em gradiente de cores, vamos escolher gradiente de cor como o cinza, né? Que vai do cinza até o preto, ou seja, do mais fraco ao mais forte. Quanto maior o número de densidade, mais preto
vai ficar a nossa região. Aqui em modo, vamos escolher um intervalo igual, e aí ele já aparece para nós aqui o intervalo das densidades e cada uma das classes que a gente atribuiu. Aplica, dá OK. Nós temos aqui um mapa de densidade de infraestrutura de transportes do país.